Presta atenção nisso. Um brasileiro foi preso no Reino Unido e ia ser deportado, mas conseguiu parar tudo com um argumento que chocou a justiça. Enquanto isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, o The Wall Street Journal fez um alerta ainda mais grave. E quando você junta as duas coisas, começa a ficar claro o que tem por trás de tudo isso. E é sem exagero. É bom que você fique com a gente até no finalzinho desse vídeo, porque a Rede Globo não vai mostrar isso aqui pra você. Nós vamos começar pelo Reino Unido. O jornal The Telegraph divulgou um caso que chocou muita gente, inclusive a mim que leu a matéria, por isso que eu tô fazendo o vídeo. Um brasileiro estava aqui ilegal no país, ele foi pego e preso, e quando isso acontece, a pessoa é deportada, porque você não pode estar ilegal no país. Mas esse brasileiro conseguiu barrar a sua própria deportação. Ele afirmou que corre risco de morte caso ele volte ao Brasil. O motivo? Ele teve um relacionamento com a ex-esposa de um suposto membro da maior facção criminosa do Brasil e da América Latina, o PCC. Ele disse que poderia ser torturado, até mesmo executado, e o caso foi parar na justiça. E o brasileiro então pediu asilo, que de início foi rejeitado. Vocês vão entender tudo isso aqui. Aí um juiz superior disse que houve um erro na decisão e que as provas não foram analisadas corretamente. Resultado, o caso foi reaberto. E antes de continuar com esse caso, eu espero que vocês estejam ótimos com as graças de Deus. E se você não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres. E se esse tipo de conteúdo faz algum sentido para você, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque isso ajuda muito a gente. E se você já acompanha o nosso trabalho já há algum tempo, no final desse vídeo tem um recado muito valioso para você que já acompanha a gente. Agora voltando para a história, sorte desse brasileiro, caso a história que ele contou seja verdade. E azar do Reino Unido de ter o PCC já influenciando nas decisões aqui do país. Então, onde eu quero chegar com esse vídeo, com essa matéria que eu li? Hoje nós temos um país como o Reino Unido, possivelmente levando uma facção criminosa brasileira como uma real ameaça aqui para o país. Se não fosse ameaça, eles não decidiam inverter, mudar toda uma decisão, porque um brasileiro sofre ameaça de uma facção criminosa do Brasil. Então é triste demais que o Brasil vem sendo reconhecido assim. Já não era legal quando o Brasil era simplesmente reconhecido somente pelas bundas e pelo futebol, mas até nisso o Brasil conseguiu piorar. Então tem muita gente aí que não acredita na magnitude dessas facções e até onde elas podem então influenciar o nosso país e agora outros países também, como o próprio Reino Unido, como nós estamos vendo com o caso que está acontecendo desse brasileiro, e isso não é normal. O PCC hoje não é mais uma facção comum, ele se transformou em uma organização global, com presença em dezenas de países, com rotas de tráfico internacionais e com uma estrutura que funciona como uma empresa. E a gente não pode negar isso. Olha só o que já saiu aqui na matéria que eu li hoje, que um vereador do Rio de Janeiro postou, que eu acompanho com muita frequência. Um abraço para o Rafael. Já liberaram esses caras. Por quê? E outra coisa, segundo investigações também, o PCC movimenta cerca de US$1 bilhão por ano. E de acordo com o The Telegraph, um importante jornal aqui do Reino Unido, isso mesmo, 1 bilhão, né? Dinheiro que vem de onde? De acordo com The Telegraph, lavagem de dinheiro, negócios ilegais e infiltração econômica. Só que agora vem a parte mais pesada. O The Wall Street Journal mostrou que o PCC está entre as organizações criminosas que mais cresce no mundo, com atuação na Europa, com presença nos Estados Unidos e com uma estrutura que não depende somente de um líder só. Quer dizer, não existe somente uma cabeça. Então você não consegue cortar essa organização porque ela funciona como um sistema. Então tá difícil de parar organizações como o PCC. E sabe o que é mais preocupante, sinceramente para vocês? Vocês podem concordar ou não concordar, isso é meu ponto de vista. Autoridades americanas já discutiram em classificar o PCC como uma organização terrorista, porém teve quem defendesse a ideia de que não era hora, de que eles não são terroristas, de que isso não é legal para o Brasil. Aí eu pergunto para você, se os outros países
já estão começando a tratar isso como uma ameaça global, por que no Brasil isso não é tratado da mesma forma, da mesma maneira, do jeito que tem que ser tratado? E aqui a gente entra num ponto muito delicado. Investigações já mostraram que organizações criminosas como o PCC não atuam somente no crime, não. Elas buscam influências em negócios, em contratos, em até processos políticos. Nós sabemos muito bem. Há casos investigados de dinheiros do crime sendo usado até mesmo em campanhas eleitorais. Alguém pode deixar nos comentários aí alguma suspeita? Infiltrações em setores como transportes, imóveis, serviços, bancos. E isso é de acordo com o The Washington Post, The Street Journal dos Estados Unidos e também do The Telegraph. Então não adianta me criticar, porque não sou eu falando aqui, são jornais importantes, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido. Então não é tanto sobre o que aconteceu aqui no Reino Unido. Não é tanto sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, é sobre o tamanho do problema que o Brasil está exportando para o mundo. Hoje no Brasil, quem deveria cuidar da nossa Constituição está rasgando ela, né? Prendendo inocentes com pena que bandidos nunca viram. Tá aí o exemplo, já estão soltos, né? Uma corte desmoralizada. E é ruim para o nosso país amanhã ser classificado como um país do narcotráfico. É sobre isso que eu estou tentando juntar esses dois assuntos e fazer esse vídeo aqui para você. Olha onde o Brasil está chegando. E aqui muita gente também começa a perguntar até onde isso vai. A bandidagem tem influência em instituições. Eles protegem quem eles querem proteger. E o Brasil é aquela Ferrari que vai capotar se colocasse um pinguço no volante dela. E é o que está acontecendo no Brasil. E mais uma vez, a pessoa que disse isso, que o Brasil é uma Ferrari, e que se um pinguço fosse dirigir ela, o Brasil ia capotar, e é o que está acontecendo agora, mais uma vez, essa pessoa tem razão. Deixa nos comentários quem você acha que é. E eu não estou aqui afirmando nada não, viu gente, meus amigos? Eu não estou aqui afirmando nada não, mas a pergunta existe, ela precisa ser feita. Porque enquanto isso, quem paga a conta é você, sou eu, é o trabalhador. É o brasileiro que sai do país em busca de uma vida melhor e chega lá fora e vê o nome do Brasil associado com o crime organizado. Isso é triste, isso é feio demais. E a pergunta final que eu queria fazer aqui é o seguinte, para você que tem coragem de responder nos comentários. Se o mundo já está reagindo, se os jornais internacionais já estão alertando, por que o Brasil ainda não trata isso como uma ameaça do tamanho que isso realmente é? Vai me dizer que você também não tem medo dessas facções criminosas no Brasil. Vai me dizer que isso não afeta você na sua casa, no seu dia a dia e etc. Então talvez o Brasil hoje, né, o seu sistema Paulo Freire de educação atingiu a meta que sempre foi almejada. O povo não conseguir diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, o honesto do corrupto, a polícia do ladrão. Porque no Brasil o inocente vai pra cadeia, o ladrão vai pra cadeira de presidente. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos no Brasil hoje. O Brasil é realmente um país, como muitos dizem, do poste mijando no cachorro. E para acabar, você acha que o Brasil ainda tem jeito, né, ou tempo para mudar tudo isso? Ou o problema já foi longe demais e não dá mais para fazer muita coisa? Então eu gostaria que você fosse sincero aqui nos comentários, porque eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero vir aqui debater mais sobre isso no futuro bem próximo. E aqui vou deixar um recadinho muito importante para você que dá um suporte pra gente e ajuda e vem acompanhando a gente faz tempo. Eu sei que vocês nos ajudam através da nossa chave Pix. Muito obrigado. Qualquer quantia, não interessa, por menor que ela seja, para quem está precisando, o pequenininho significa muito. Só que você que deposita aí 15, 20, 25 reais, me avisa que isso foi feito. Entre em contato comigo, o e-mail está aqui na tela. Eu quero mandar uma cópia do nosso livro para você. É um livro bacana, conta um pouquinho da minha história, o que muitos brasileiros, né, passaram quando eles imigram, saem do Brasil em busca de uma vida melhor. É legal isso aqui. Então, já que você está ajudando a gente com 10, 15, 20 reais, entre em contato comigo que eu vou fazer um livro desse aqui chegar na sua casa. É uma forma de eu agradecer vocês pelo suporte, porque se não fosse por vocês, se não fosse pelos likes, se não fosse pelos comentários, eu não estaria de volta aqui. Então, o meu muito, muito obrigado e que Deus abençoe vocês abundantemente. A gente se vê num próximo vídeo ou no futuro bem próximo.
Se você realmente gostou desse vídeo, copie o link e compartilhe em grupos de Facebook e WhatsApp para ajudar a gente a crescer um pouco mais. Se você ainda não faz parte do nosso canal no Telegram, o link está no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. Vai ajudar muito ter você lá também. Números contam demais. E o nosso Instagram está na telinha. Nos acompanha lá. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família abundantemente. Tamo junto.